Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, nessa casa bendita, reunidos junto da espiritualidade, junto de Jesus, nosso Divino Mestre, para que nós possamos refletirmos sobre o Evangelho de hoje. A lição sempre é de Emmanuel, que nos traz no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do nosso querido Chico. Nós sabemos da nossa responsabilidade para com Jesus, porque Ele está conosco todos os dias, que nos dá essa oportunidade bendita de refletirmos sobre esses ensinamentos que Jesus nos trouxe. E cada um dos seus ensinamentos traz para nós uma reflexão que se encaixa em nossas vidas, que se encaixa naquilo que passamos no momento, que já passamos ou que ainda vamos passar. Por isso acreditamos, sim, que Deus nos dá essa oportunidade bendita para que nós possamos, fortalecidos no seu amor, rendermos graças a Ele. E a lição de hoje se chama O Cego de Jericó. Jesus dizendo: "O que queres que eu te faça?" E ele respondeu: "Senhor, que eu veja." E Emmanuel nos traz essa reflexão. O cego de Jericó é daquelas figuras dos ensinamentos evangélicos, é a das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz andava pelo caminho mendigando. Sentindo a aproximação do mestre, põe-se a gritar, implorando misericórdia. Irritavam-se os populares em fase tão insistente e rogativa. Tentam impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, aproxima-se dele e interroga com amor: "Que queres que eu faça?" À frente do magnânimo dispensor dos bens divinos, recebendo liberdade tão ampla, o pedinte sincero responde apenas isso: "Senhor, que eu veja." O propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida. Mergulhados na carne ou fora dela, somos às vezes esse mendigo de Jericó, esmolando as margens da estrada comum. Chama-nos a vida, o trabalho, apela para nós, abençoa-nos do conhecimento, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. E quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzimos-nos à indiferença. É muito raro sabermos pedir sensatamente. Por isso mesmo,
É muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas, porquanto não é preciso comparecermos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta lhe peçamos o dom de ver, com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, com amor e justiça, e possuiremos o necessário a nossa alegria imortal. E é verdade. Imaginemos nós frente ao Mestre. Por que gritarmos como o cego de Jericó grita? Nós gritamos todos os dias. Nós pedimos a Deus um monte de coisa. Pedimos saúde, pedimos dinheiro, pedimos um monte de coisa. Pedimos pelos nossos filhos, pedimos por um monte. Nós sempre temos muitos pedidos. Nós somos como cegos de Jericó. Gritamos todos os dias as nossas vontades, muitas vezes vontades que no outro dia já não nos interessa. Não gritamos saúde todos os dias, mas quando ela nos falta, é só que nós queremos. Não gritamos sucesso todos os dias, gritamos sim, sucesso todos os dias. Mas quando ele chega, nós esquecemos de agradecer a Deus por ele ter permitido. E achamos ainda que somos detentores daquela dádiva por merecimento próprio. Mas o cego de Jericó, ele só pede uma coisa: que eu veja, Senhor. E esse ver tem uma amplitude enorme, porque quando nós falamos em ver, nós vemos que não é aquilo que estamos enxergando, mas ver significa muito mais. Significa a responsabilidade de estar ali, de ver o que os outros sofrem quando nós muitas vezes nos mantemos de olhos fechados para tudo isso. De ver aquilo que precisávamos ver e deixamos para depois. Esse ver tem uma amplitude tão grande que não é simplesmente o enxergar, o abrir os olhos, mas é muito mais amplo, é muito mais significativo do que a simples palavra. E ele diz assim: portanto, Senhor, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, com amor e justiça. Isso é uma das poucas coisas que nós pensamos em ver.
quando nós dizemos que Jesus nos proteja, a nós mesmos, proteja toda a humanidade. É muito para nós. Porque se Ele protege toda a humanidade, Ele não vai olhar para mim com alguma particularidade. É isso que nós queremos de Jesus. Que Ele olhe para nós, só para nós, e veja todas as nossas dificuldades. O outro pode esperar. Mas quando a gente pede para Ele que eu veja, Senhor, é muito mais amplo. É uma lição que nós precisamos voltar a ela várias vezes, porque o que nós dissemos aqui é muito pouco para uma lição tão significativa. Nós temos tempo aqui, porque as nossas redes sociais, elas não nos permitem mais que isso. Mas mesmo assim, nós voltaremos a ela. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja e nos ilumine, que derrame sobre nós as suas bênçãos, mas sobre toda a humanidade. Que Ele esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus.